Boa noite a todos. Amém. Todos estão ouvindo bem? Amém. Glória. Vamos dar início à nossa série de mensagens, caminhando por parábolas, né? O pastor na quarta-feira trouxe a introdução acerca das parábolas do Senhor, e hoje nós falaremos sobre a primeira parábola, e a parábola conhecida como dois alicerces, né? Dois fundamentos. Se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Amém. Só que eu quero ir do capítulo 13, não precisa abrir, o que foi ministrado pelo pastor João, para a gente poder entender um pouco mais acerca do tema. Capítulo 13, versículo 13. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Voltamos ao capítulo 7. E eu começo de um ponto de partida essa mensagem. O ponto de partida é ver, ouvir e compreender. O propósito da palavra para uns é ver, ouvir e compreender. Para outros é permanecer surdos, cegos e sem ter para onde andar. E quando Jesus traz esse propósito, me fez pensar, irmão, nós precisamos caminhar no terreno da espiritualidade. O que é isso? Quem já viu um cego voltar a ver? Levanta a mão. Está vendo? Eu sou um cego que voltei a ver, ou que passei a ver. Quem já viu um cego que passou a ver? Ainda não estão entendendo. Quem já viu um cego que passou a ver, a enxergar? Eu e você. Esse é o terreno da espiritualidade, irmão. O terreno da natureza é um cego físico voltar a ver e acabou. O terreno da espiritualidade é um moribundo que via, mas não enxergava. Esse sou eu. Esse pode ser você, eu tenho certeza, irmão, que eu não enxergava e o Senhor me fez passar a enxergar. Eu sou um milagre. Quem é um milagre aí? Quem pode dizer que é um milagre? Então tire os olhos da natureza e põe o olho na espiritualidade. Porque inclusive uma vez eu ministrei essa parábola para casais, e a palavra às vezes ela nos dá margem para poder fazer analogias, mas hoje eu vou trazer no sentido que essa palavra é. Se a gente for trazer um título para a parábola é a casa construída na rocha. Quem conhece essa parábola? A casa construída na rocha. Então quando a gente fala de casa, a gente pensa na nossa família, né? A gente vai ver que não é isso. Não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com a minha família. Diaconisa Priscila estava ministrando, e quando eu estudava eu pensei nesse tema. É quando Deus, se você for reparar, versículo 31, se eu não me engano, no capítulo 35 de Êxodo, diz assim: e o Senhor colocou o seu espírito naquele homem que ele chama. Para quê? Para que ele tivesse a capacidade de construir. Opa! O tema é o quê? A casa construída na rocha e a casa construída na... Quem é que dá a capacidade de construir? Quem é casa aqui? Casa é o quê? O que é tabernáculo?
O que é casa hoje? Quem é tabernáculo hoje? Quem é que dá capacidade de construir? Tira os olhos da natureza e põe o olho na espiritualidade. Aleluia, aleluia. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você não sair daqui, você vai falar em língua, não, é questão de visão. Estar no lugar, estar nesse lugar que estamos, do trabalho que nós fazemos, no estudo que estudamos, no ônibus que pegamos, no trem que pegamos, na praia que vamos passear, no jardim que estamos com a nossa família, mas nunca perca o olhar espiritual, irmão. Eu tenho aprendido muito, eu tenho lido esse livro aqui, ó, Visão Espiritual, irmão. E eu falei com a minha esposa, ó, ele está se encaixando, não tem nada a ver com isso aqui, com a mensagem, mas ele está se encaixando exatamente naquilo que a mensagem é. Irmão, e visão é tudo. Visão é tudo, porque tudo parte de uma visão. Não fica assim com Isaías. Quando Uzias morre, Isaías vê. Quando Isaías vê, ele olha para ele. Quando ele olha para ele, ele vê o quanto ele era leproso. Assim como Uzias ficou. E talvez aí sentado tem pessoas que estão ganhando vista, estão perdendo vista, estão no processo ainda, nunca tiveram visão, nunca enxergaram. São diversas pessoas sentadas, inclusive eu estou aqui. E quando o pastor ministrou, que antecede a palavra que o pastor ministrou, é a parábola do semeador, que caracteriza, se eu não me engano, 4 tipos de solo, 4 tipos de pessoas que recebem a palavra. Não. Isso me dá a entender que a obra é única e exclusiva de Deus e Ele é soberano, irmão. Não tire os olhos da espiritualidade. Há quem diga assim, não, você espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo para o bem. O que é isso? Jesus, irmão, é tremendo. Por quê? Jesus, quando ia pregar, ele espiritualizava o que é material. Isso é um barato. E essa parábola não é diferente disso. Vamos ler. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína, ou a sua queda, que está aí na sua Bíblia. Vou completar essa leitura com 28 e 29, porque isso aqui é importante. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Que privilégio, irmão! Recebendo a palavra da rocha, direto da rocha, que é a autoridade. São todos que reconhecem isso? Todos irão reconhecer isso? Somente quem? Aqueles a quem Ele der a disposição de compreender. E eu espero, irmão, que o Senhor nos dê a compreensão para entendermos, enxergarmos as coisas espirituais como elas verdadeiramente são. 1 Coríntios 9, 2, 9, 14. Vou ler. 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus
nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para testificar, Jesus, ele conclui o Sermão do Monte, como já foi também ministrado aqui, as bem-aventuranças. Jesus começa o seu discurso, sobe ao monte, uma multidão de pessoas, todos os tipos de classe, eu creio que estavam ali, pessoas de classes políticas, sociais, religiosas, e Jesus começa a falar, começa a dar instrução acerca do reino de Deus, ou do reino dos céus. E se nós formos ver, irmão, palavras valiosas para nós como homens e mulheres de Deus. E Jesus encerra o sermão trazendo esse ensinamento: todo aquele que ouve e pratica assemelha ao homem prudente. E Jesus, ele compara, ele faz essa analogia, porque Jesus, é bem provável, eu creio nisso, que Jesus estava num ambiente onde tinham casas que não eram casas como as casas de hoje. Provavelmente era feito de barro, de fácil, como é que se fala? Fácil de se entrar, de se romper sua parede. E algumas pessoas, por isso, escolhiam se afastar de lugares perigosos. Mas se elas se afastassem, às vezes elas poderiam ficar sem água, e aí, às vezes queria construir à beira dos riachos. E Jesus propõe, Jesus usa o cotidiano. É como se eu fosse falar para você assim: não dirija sem cinto de segurança, porque por causa disso. Não vá por esse caminho, por conta disso. E aí Jesus usa o cotidiano daquelas pessoas para dizer: aquele que constrói, ou melhor, que ouve e pratica, ele constrói a sua casa. E aí ele fala: veio o vento, né? Veio as intempéries da vida, e essa casa aqui sou eu e você. Mas toda edificação, ela deve ter uma base, deve ter uma estrutura. Geralmente as ilustrações, quando você põe na internet a casa na rocha, você vê uma casa na rocha, sim, uma rocha e uma casa. Quando eu olho para ali, eu vejo um desenho tão fraco quanto uma casa na areia, porque está muito superficial. O que Jesus diz é que as pessoas ali, elas irão construir casas no mesmo ambiente. Só que Lucas, capítulo 6, dá um detalhe importante que Mateus não narra. E é a palavra de Jesus. Ele relata que Jesus disse que o homem constrói, mas ele cava. E cavar fala de cumprir procedimento, ou cumprir normas, cumprir regras, cumprir princípios. E quando eu lembro de princípio, eu lembro de Jesus e da sua palavra. E tudo que as pessoas conheciam até aquele momento da fala de Jesus, que é o Antigo Testamento, até a fala de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele menciona um texto bem parecido com o que Jesus fala. Só que o apóstolo Paulo, ele não tinha Bíblia, ele não tinha escritura, mas ele tinha revelação, ele tinha iluminação. E esse é um ponto importante.
Porque todos ouviram naquele lugar, mas poucos iriam praticar. Pode ser assim comigo e com você. Todos ouvirão, nem todos praticarão. A sabedoria consiste na prática do conhecimento. A tolice consiste em você falar não faça e a pessoa não dá o crédito. Era o que Jesus estava fazendo. O agravante é quando você tem conhecimento e eu tenho desconhecimento de tal fato e negligenciamos tal verdade. A responsabilidade ela recai sobre nós. E aí quando o pastor ministrou, Jesus diz lá naquela passagem: aquele que tem pouco, o pouco de capacidade de compreensão vai ser tirado. E o seu coração vai ser endurecido. E aquele que compreendeu, mais será dado. Leva-me mais fundo do que já estive, para que a minha fé seja mais firme, por onde quer que eu ande. Deus vai te levar mais fundo, à medida que nós formos iluminados. Para a gente poder entender um pouco mais, já foi falado aqui, eu não vou falar, anotei aqui, mas eu não vou falar, só dar uma ratificada, que as parábolas são para revelar os mistérios, né, pastor? Revelar os mistérios de Deus aos seus. Eu anotei aqui algumas passagens que nós dizemos muito no decorrer da nossa caminhada cristã, que está do início do sermão até essa fala de Jesus dos dois alicerces. No capítulo 5 tem as bem-aventuranças. Tem quando Jesus diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Tem quando Jesus orienta a reconciliação antes de deixar a oferta. Tem um versículo que Jesus fala que o homem é adúltero quando ele olha para uma mulher e no seu coração a cobiça. E ele diz: se a tua mão pecar, arranca. Se o teu olho pecar, instrução de Jesus, para quem quer edificar sua casa na rocha. Diz: seja um falar sim, sim ou não, não. A gente usa muito. Se bater a face, dê a outro. Diz para amarmos os nossos inimigos, orar pelo que nos persegue, bendizer os que nos maldizem. Palavra de Jesus, isso tudo é de Jesus. Jesus nos manda sermos perfeitos, como o Pai é. Capítulo 6, Jesus nos orienta para tomarmos cuidado quando damos a esmola, quando fazemos o bem, para não nos tornarmos evidentes diante dos homens, não querendo aparecer. Jesus no capítulo 6 nos ensina a oração, fazendo a oração Pai Nosso, conhecido como Pai Nosso. Jesus nos orienta a não ajuntar tesouro na terra. Ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Ele diz que não podemos servir a dois senhores. Isso eu resumi, isso eu peguei os tópicos mais falados e talvez os menos vivenciados. Ele diz para não andarmos preocupados com o que comer e beber. E ele diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou essas coisas que nós buscamos, que é comer e beber. Não é o carro do ano não é comer e beber. E vestir. Busca o reino, que é a comida, a bebida e a vestimenta vai ser acrescentada. Jesus não fala carro do ano aqui não, porque ele fala assim: todas estas coisas que vocês estão buscando, que é comida e bebida. Se ele acrescentar o carro, glória a Deus por isso. Mas o apóstolo Paulo fala: tendo o que comer e o que vestir, esteja com tudo isso contente, satisfeito. Glória a Deus.
Capítulo 7 ele diz: não julgue para não ser julgados. Ele orienta acerca de tirar um cisco do olho do irmão e não tirar a trave do nosso. É bem prático, né? Como Jesus ama, irmão. Ele fala da porta estreita e a porta larga. Ele nos orienta ao cuidado dos falsos profetas vestidos de ovelha. Ele fala da árvore do fruto, da árvore do seu fruto. E ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Então será que quando Jesus vem com a parábola, ou melhor, com a analogia dos dois alicerces, é destacado de tudo que ele falou acerca do reino? Jesus não está falando, irmão, que nós estamos isentos e não sofreremos aqui. Jesus quer abrir os nossos olhos, porque é a mensagem escatológica, irmão. Essa parábola não é para agora, não. Eu vou morrer, talvez numa tragédia. Talvez você que está sentado, você que ouve, pode acontecer, irmão. Pode acontecer. Essa é a nossa realidade. O apóstolo Paulo fala que se esse templo aqui for destruído, há um que nós iremos receber, feito pelas mãos do Pai. Não é uma morada, não, é um corpo celestial, firmado na rocha, que quando vier a provação, irmão, vai se manter firme. É isso que ele está falando. É espiritual, irmão. Não, eu não vou sofrer nada aqui. Não pense assim, senão você vai se decepcionar. Não com Deus, mas com a tua fé fraca. A gente está sujeito a tudo. Tudo que um descrente está sujeito, nós estamos sujeitos nesse sentido. Jesus quer nos chamar para uma visão espiritual, uma visão futura, uma visão escatológica, uma visão do que está por vir. Porque quando Jesus propõe isso, ele está dizendo para eles assim: há um perigo iminente na região de vocês, porque virava e mexia, vinha uma chuva, enchia aquele rio e varria as casas. Jesus está dizendo, não há um perigo iminente, irmão. Jesus não está voltando. Diácono Fernando falou aqui, né, Diácono, que muitos têm deixado isso de lado, irmão, e têm voltado a viver com os olhos naturais. As falas são naturais, as postagens são naturais, os argumentos são naturais, as vestes são naturais, as orações são naturais. Quem trabalha fora sabe o quanto os discursos são naturais. Pessoas que tu olha para o lado, que tu contava com apoio na tua palavra para poder colaborar com o texto que tu lançou. Ela, não é isso não, está difícil, não sei onde vamos parar. Não tem solução. Tem solução, irmão. Aleluia. Que discursos pobre de uma pessoa que professa uma fé num Deus tão grande, se é que professa. E aí você olha para o lado e você fala, meu Deus, eu pensava que ele tinha fé, mas o discurso dele não é o de quem tem fé. Irmão, aprendi, toda vez que eu vou evangelizar alguém, sabe como um pai fala com o filho, que a orientação é o pai fazer assim, ó, abaixar para ficar no... Não que eu esteja no nível maior, é para a pessoa ver que eu sou como ele. A diferença é que os meus olhos estão abertos, e essa é a grande diferença. Nós precisamos voltar a entender, irmão, que precisamos ser prudentes, precisamos ser vigilantes. Isso aqui está falando de vigilância, está falando de prudência, está falando de sabedoria, está falando de aplicar o conhecimento que o próprio Deus deu. A capacidade de fazer também está em você, é o Espírito Santo, irmão. Se tu não está fazendo é porque não tem o Espírito Santo. Isso é prático.
Se eu não estou fazendo, é porque eu não tenho o Espírito Santo. Só parece. Porque a diferença entre a construção não se vê. Religiosidade. Duas casas bonitas, porque ele não está falando aqui de material, ele está falando de fundamento. Alicerce. O alicerce ninguém vê, irmão. Só o Pai. Por isso que isso aqui é bem pessoal, irmão. Essa palavra é pessoal. É para mim que sou casa. Que estou edificando a minha casa. E o cuidado que a gente precisa ter é não trazer isso para o nosso mérito. Embora nós que vamos, segundo a palavra que nos foi dada, edificando a nossa casa, a nossa vida. Mas o mérito todo é de Deus, que abriu os meus olhos, tirou o tampão dos meus ouvidos e iluminou a minha mente, para que eu fizesse exatamente conforme a sua orientação. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Essa declaração é tudo. Porque não tem lugar melhor para ouvir uma instrução do que do próprio Deus. Nós estudamos, assistimos pregações, né? Ouvimos a palavra daqui do púlpito, mas não tem lugar melhor para buscar e ser iluminado a não ser por aquele que tem autoridade. Essa é a palavra do próprio Mestre, irmão. Eu imagino que nessa hora os doutores da lei, né, os experientes, deviam olhar para Jesus. Isso aqui, pelo que parece, foi no início da caminhada. Logo Jesus é batizado, depois tem o sermão. Ele é tentado, batizado, tentado, e logo depois tem o sermão do monte. Deviam olhar para Jesus e falar assim: o que esse rapaz está falando? Quem é ele para falar isso? Que conhecimento ele tem? Não vou dar crédito, não. Dê crédito à palavra do Senhor. Tire os seus olhos do que é terreno. Peça ao Senhor nova visão. O mundo é tentador, de fato é. E atraente aos olhos carnais. Isso não é mentira. E uma hora ou outra ele tenta roubar a nossa visão espiritual, junto com o nosso adversário, que é o Deus deste século, que cegou a visão, para que lhe não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Veja bem, há uma luta intensa pela minha e pela sua visão. Lute por ela. Mantenha a visão espiritual. Não perca o foco. O adversário quer te cegar, quer me cegar. Peça ao Senhor: Pai, ilumina o meu entendimento, faz-me enxergar como a palavra é. Sai do rodeio, irmão. Cuidado com o que tu tem estudado, tem visto na internet, que tem chegado no teu ouvido. A mensagem ela não é só para, ela não é para hoje não. Só não. Principalmente ela é futura. É para nós vivermos aqui para ganhar alma, para abrir os olhos dos cegos.
para que eles morem na eternidade conosco. Estamos perdendo muito tempo com o que é passageiro e transitório. Haverá um dia, irmão, que a minha casa ela vai sofrer uma prova. E lá eu vou saber se eu estou edificado na rocha ou na areia. O Senhor vai me mostrar. O apóstolo Paulo fala: eu pus um fundamento e vocês edificam sobre ele. Ou seja, a prática de vocês é que vai dizer se vocês vão edificar sobre ele ou não. Há um perigo iminente, irmão. Iminente é que pode vir a qualquer momento. Anunciado, tá? Anunciado. Pronto para vir sobre as casas na face da terra. Vejamos como estamos edificando a nossa casa. A prudência consiste na prática daquilo que é proposto na Escritura. Há muita gente, irmão, usando rede social para alfinetar o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus já falou o que é para fazer antes. Oferta quando está chateado com o irmão. Há muita gente amando o mundo, se fazendo um com ele, ao invés de ser sal e luz. Há muita gente querendo revidar, irmão. E revidando. Querer revidar é pecado? Nós ministramos isso semana passada. Querer revidar é pecado? Tem gente revidando. É sinal de que não morreu ainda. É sinal de que precisa morrer para viver. Viver Cristo. É muito fácil dizer que estamos crucificados, como o apóstolo Paulo falou. Vamos completar o resto. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Ele vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no unigênito Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fé. Fé prática. É odiado? Ama. É mal falado? Abençoa. É caluniado? Fale bem, segundo a palavra. Estão te devendo? Perdoa. Emprestou? A Bíblia diz, irmão, não queira receber. Já deu isso? Ou não? Te pedir a capa, entrega a túnica. E não diga para mim, eu também não vou dizer para você que não é possível fazer.
como foi falado aqui. Quarta-feira, Deus não pede nada que Ele já não te deu antes. Quando Deus pede aqueles homens de Êxodo 35 a excelência na construção, é porque o Espírito já estava nele. A beleza da casa não está no externo, está no que se não vê. A beleza da minha vida é o fundamento, a beleza da minha vida é Cristo. A magnitude da minha vida é aquele que é grande, irmão. E Jesus nos chama para mostrar isso por meio telescópio e não microscópio. O que o telescópio faz? O que o microscópio faz? Geralmente o microscópio ele é maior do que o que precisa ser visto. O telescópio não, irmão. O telescópio ele é muito menor do que precisa ser visto. Eu sou um telescópio, eu sou muito menor do que aquilo que precisa ser visto. A casa não é nada diante da estrutura. A pintura não é nada, irmão, diante do alicerce. Ainda que seja só tijolo, irmão, mas se está alicerçada, vai ficar. Mas é claro, irmão, que Ele nos dá uma capacidade excelente para fazer uma obra excelente. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, se eu não me engano, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Ele diz que nós construímos, uns com palha, outros com ferro, com ouro, mas vai chegar um dia que haverá um fogo que irá provar toda a obra. O Senhor nos convida a fazer uma obra excelente. Hoje a nossa oferta, irmão, é o templo, é sim. É maravilhoso. Mas eu tenho algo muito mais além disso dentro de mim. A minha oferta hoje é para edificar a casa. Não só a minha, mas as que vão entrar por ali. As que estão lá fora. As que estão lá na Praça de Marechal. As que estão do lado da minha casa. São casas, irmão. Quem sabe Deus não quer chamar eles para poder ser edificados na rocha. E se Deus chamar, eles serão. Eu quero ser usado e ousado. Eu quero ser usado e ousado pelo Senhor, de modo telescópico. Quando você olha por um telescópio, você só vê a parte da lente, tu não vê mais nada, não vê nem o corpo do telescópio. Através dele tu vê o universo, tu vê a grandeza, tu vê a magnitude, tu vê a excelência, tu vê o inimaginável, tu vê o escondido, irmão. Eu quero ver o escondido através da tua vida e que você veja através da minha. Aleluia. É tão profundo, tão intenso e cobre-nos. Aleluia. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, aleluia. Eu era cego, irmão. Eu voltei a ver. Aí me pergunta assim, quem foi que te fez ver? João capítulo 9. Um homem chamado Jesus. Eu creio que ele é um profeta, porque nunca se viu ninguém abrir os olhos no céu. Depois ele reconhece que é Senhor. Deus nos dá uma visão espiritual para abrirmos os olhos dos cegos. Não basta ter o que está escrito na mão, tem que praticar. A Bíblia fala sobre o etíope, no livro de Atos, e fala sobre o telescópio, que Deus fala assim, vai a tal lugar, que tu vai ver um homem de alta posição, etíope. Ele está lendo Isaías, capítulo 53.
Felipe vai, se aproxima e pergunta: o que está lendo? Ele diz: aí, isso aqui. Tu está entendendo o que tu está lendo? Aí Isaías fala assim, o etíope fala assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Tem muitas pessoas que estão com a palavra na mão, irmão, no ouvido, mas não tem luz. Como ouvirão se não há quem pregue? Fala aí, pastor. Como ouvirão se não há quem pregue? Pois é. Pô, nessa semana, Filipão, eu tive uma experiência fantástica, cara. Você vai falar assim: pô, ele teve a imagem de um anjo de 25 olhos. Ou deve ter sido isso na casa dele. Ou então ele estava andando na rua e viu alguma coisa passando assim no céu. Vou falar com a experiência fantástica que eu tive no trabalho. Eu estou lendo isso aqui, irmão, esse livro. E tem um capítulo, tem uma parte do livro que fala sobre esse episódio do etíope. E eu estava no trabalho esses dias, um amigo me abordou e falou assim: pô, estou vendo aquela novela. Ninguém estava conversando sobre assunto bíblico. Eu falei: pô, estou vendo aquela novela Gênesis, mas eu não entendo nada. Aí me remeteu: opa, olha o etíope aí, Senhor. Eu falei: fantástica novela, tá, uma produção tremenda, não sei o que e tal. Ele: pô, minha filha não gosta de ver não, porque ela acha que vai aparecer Jesus apanhando e ela não gosta de ver Jesus apanhando e tal. E eu guardei comigo, eu falei: eu me alegro. Pensando comigo, né? Eu me alegro. Porque é paradoxo, irmão. A minha carne se entristece, mas o espírito se alegra. Eu falei: eu me alegro. Eu falei: filha, é assim mesmo e tal. E fui embora para ler meu livro. Um lugar destacado, no outro salinho. Daqui a pouco Deus: vai lá, Felipe. Vai falar com o etíope. Aí eu voltei lá. Meu amigo, por favor. Comecei a falar com ele. Comecei a evangelizar ele, irmão. Ele falou: cara, eu sempre tive vontade. E aí eu: mas é assim mesmo. Eu comecei a falar da obra. Me mostrei como um homem mau que eu era e que ainda sou. Mas ele vê que eu não sou esse homem. Ele não consegue ver, mas eu sou. Só eu sei. E aí, a partir daí, a pessoa te dá atenção. Sabe por quê? Tu está falando a linguagem dela. Ele: poxa, cara, minha filha, tal. Começou a falar das atitudes da filha dele. Eu falei: cara, se você quiser um dia entender o que tu lê, ele: cara, eu me amarro na Bíblia, nas histórias, tal. E se um dia você quiser aprender, eu estou aqui. Não sou expert, irmão, mas a gente vai buscar junto. Não perde isso não. Ele: pô, valeu. Mas aí teve mais conversas e tal. Teve um ponto que ele falou assim: minha irmã é evangélica. Ela falou que eu sou quase um crente, porque eu faço as coisas certinho. Me deu mais brecha ainda, irmão, para pregar para ele. Falei: irmão, eu também achava que era certinho. Eu tinha convicção de que eu era certinho, um senso de justiça, mas quando eu entendi a palavra, eu vi o quanto eu preciso de Jesus. Sabe quando a tua filha fala assim: pai, me ajuda, porque eu quero fazer isso e não consigo? Assim sou eu aos pés de Jesus o tempo todo. Pai, me ajuda porque eu não consigo. Pai, me ajuda porque eu não consigo. Pai, me ajuda porque eu não consigo. Eu sou como um filho mesmo. Eu sou um filho aos pés do Pai, pedindo: me ajuda. Me ajuda a praticar isso aqui. Me ajuda, Senhor, a edificar minha casa na rocha, em Jesus. Porque eu sei que virá um dia, irmão, que provará a minha casa.
Que experiência que eu tive. Fantástica. Aleluia. Eu creio que eu vou ver aquele homem e a família dele, irmão, voltando a enxergar. Ou passando a enxergar.